Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa Atualidades Pampa desta terça-feira, 11 de setembro. Uma terça-feira agitada. Você já está conosco, já pode participar através das nossas redes sociais, do nosso e-mail atualidades@pampa.com.br ou também através do nosso WhatsApp 999-777-001. São tantos os destaques na área da polícia e da política que nem sei por onde começar. Mas, começando pela área da polícia, que também se confunde com a política, um dos maiores bandidos que parece que agora está ainda em contato com o PCC, o bandido Papagaio, foi mais uma vez preso e com ele muito armamento pesado, armamento capaz até de derrubar avião. Também em Curitiba, o ex-governador Beto Richa, que também é candidato ao Senado, também foi preso em prisão temporária, uma prisão provisória. Sobre isso nós vamos tratar aqui no Atualidades. E na área da política, bom, Fernando Haddad foi confirmado no lugar de Luiz Inácio Lula da Silva como o novo candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores. Também vamos falar das pesquisas que saíram depois que o TSE negou que o ex-presidente Lula continuasse na corrida eleitoral. Saiu ontem a pesquisa do Datafolha, nós vamos trazer os dados, e agora há pouco também foi revelada a pesquisa do Ibope. Então, nós vamos comparar uma pesquisa com a outra. Com relação ao presidenciável Jair Bolsonaro, as notícias são boas, ele já saiu da UTI, essa é a última notícia, e já vai começar a se alimentar com alimentos leves, vai ter uma alimentação leve. No dia de hoje também teve audiência de custódia do tal do Adélio. Nós vamos tratar desse assunto e o STF rejeitou por 3-2 a denúncia contra Jair Bolsonaro por racismo. Mas tudo isso não se compara à notícia que eu tenho que dar para vocês. O retorno de Marne Barcelos à bancada. Depois de uma semana de férias, veio bonzado. Eu acho que ele merece. Não, o Vitorino ficou ali resistente, mas teve que bater palma. Ele voltou sob protesto, se vocês vissem as fotos dele nas férias. Sabe aquelas 3 loiras das férias do ano passado? Substituiu por quem? Estão fora. Não, eram 2 morenas, sendo que uma delas me chamou bastante atenção porque era mais alta que o Chicão e 1 palmo mais alto que o senhor. Eu estou achando que o senhor está com um travecão lá. Traduzindo em bom português, é exatamente isso. A infâmia está presente. Eu assisti no filme Psicose, a obra-prima do Hitchcock, né? Mostra a pessoa quando se traveste de outra pessoa. Porque são pessoas assim, né? O Vitorino, assim, ele se traveste. De vez em quando ele é uma pessoa, depois é outra pessoa. E me lembrou do Psicose, né? Que no momento ele agia de uma forma e no outro momento age de outra forma. Olha, não, recém começou o programa. Eu queria dar felicitações ao Marne, que essa semana fez aniversário, né? Então, Marne Barcelos. Agora, Marne, você está em forma para 86, hein? Não, sabe muito. Fiquei até triste. Eu falei com um cidadão e ele disse assim, mas é muita idade. Quando é que foi o aniversário, pessoal? Sábado passado. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Mas eu queria começar com uma notícia então. Vamos lá. A notícia é que o Haddad se confirmou aquilo que eu havia dito. Que o Haddad seria o candidato do Lula, né? Ele já está com 10% e deverá crescer, porque o Lula vai transferir todos os seus votos, ou pelo menos grande parte dos votos, para o Fernando Haddad, que eu vi discursar muitas vezes em São Paulo. Agora, às vezes eu fico pensando, como é que a lei eleitoral brasileira permite tudo isso? Que alguém que está dentro de uma cela, numa cadeia, é um condenado pela justiça, ele possa ter 25% de um espaço eleitoral para fazer propaganda de outra pessoa.
Você sabe que eu fico pensando nas leis brasileiras, como elas são ambíguas, como elas são diferenciadas, para não dizer falar de idiosincrasia. Por que as leis aqui no Brasil são isso? Então, daqui a pouco o Marcola vai fazer campanha. Não estou comparando, evidentemente, mas também comparando que é um condenado. Todos são condenados, justamente, injustamente, ou sei lá o quê. Então, pensem nisso que eu estou falando. Aliás, eu recebi um livro aqui do José Honorato da Canal, que ele mandou uma série de livros através da editora Besouro Box, mandou uns 8 ou 10 livros editados. Ele é o José Aldebrando Bacanal, do Catuípe, que tem 75 anos de idade. Referente ao que eu estou falando agora, Marx enganou Jesus e Lula enganou os dois. Marx enganou Jesus e Lula enganou os dois. É o livro que eu estou recebendo desse cidadão, que é gaúcho e que escreveu uma série de livros e que esse livro aqui, com certeza, eu vou ler. Porque ele traça um paralelo entre a Igreja Católica, a falência do homem como ser humano, antropo, né, e a morte da filantropia e a morte de tantas coisas que nós temos no mundo atual. Está aí o registro, então, da Besouro Box, que me manda uma série de livros do senhor JH da Canal. Obrigado. Então, já que o Marne tocou no assunto do ex-presidente, foi com isso também que eu abri o programa, vamos aos números da pesquisa Datafolha, que foi divulgada no dia de ontem, na segunda-feira. Jair Bolsonaro, 24%, Ciro Gomes, 13%, Marina Silva, 11%, Geraldo Alckmin, 10%, Fernando Haddad, 9%, Álvaro Dias, 3%, João Amoedo, 3%, Henrique Meirelles, 3%, Guilherme Boulos, 1%, Vera Lúcia, 1%, Cabo Daciolo, 1%, João Goulart Filho, 0%, Emael, 0%, brancos e nulos, 15%, não sabe e não respondeu, 7%. Essa pesquisa foi do Datafolha e agora nós vamos comparar com os números do Ibope que saíram há pouco. Segundo o Ibope, Jair Bolsonaro, 26%, Ciro Gomes, 11%, Marina Silva, 9%, Geraldo Alckmin, 9%, Fernando Haddad, 8%, Álvaro Dias, 3%, João Amoedo, 3%, Henrique Meirelles, 3%, Vera, 1%, Cabo Daciolo, 1%, Boulos, 0%, João Goulart Filho, 0%, Emael da mesma forma, brancos e nulos, 19%, não sabe, não respondeu, 7%. Essa é a pesquisa de intenção de voto e depois a gente fala então da rejeição dos candidatos. Eu sei que o Ruschel tem alguma coisa para falar sobre a pesquisa, avaliar essa pesquisa. Eu preparei alguns números para reflexão e debate para a bancada, né? Porque nós estamos aguardando ansiosamente os dois números para que pudéssemos traçar um perfil até de credibilidade, né? E os números são praticamente... São muito parecidos, dentro da margem de erro. Para não dizermos iguais, eu ia dizer, para não dizermos iguais, porque existe essa margem de erro. E eu fiz algumas conclusões aqui que exponho a bancada exatamente para o contraditório. Primeiro, teremos segundo turno. Essa é uma decisão que hoje me parece ser inexorável, porque eu me dei ao trabalho de somar os candidatos, os demais candidatos, porque só para saber, para segundo turno tu precisa fazer 51% dos votos válidos. Aí não tem segundo turno. 50 mais 1. 50 mais 1. Obrigado, Marcos. Então eu peguei o candidato Bolsonaro tem 24 e 26 e somei os demais. Dá 55% os demais candidatos. Mesmo então que todos os brancos ou nulos ou indecisos, todos fossem para o candidato que está em primeiro, ainda assim ele não atingiria a margem dos 51%. Então, pelos números atualmente, está dando. Segunda conclusão, que eu acho que é muito forte, e aí eu submeto a análise, eu acho que o Bolsonaro ele precisa torcer para ir com o Haddad para o segundo turno. Por quê? Porque o Haddad terá tão logo transfiram-se os votos do Lula para ele, ele vai aumentar. Mas a rejeição dele, que já é 20%, vai também subir, porque ele herdará a rejeição. Ao passo que os demais, se tu for, depois nós vamos trabalhar os números da rejeição, os demais têm praticamente a metade de rejeição do candidato líder, que é o Bolsonaro. Por isso que na suposição de segundo turno, ele perde para todos os candidatos, com exceção do Haddad, que ele empata. Então, eu acho que para o Bolsonaro,
seria interessante, porque ele não está neste cenário atual, conseguindo agregar aos votos que ele já tem. Quem tem um crescimento bem expressivo foi o Ciro Gomes. O Ciro Gomes, mas nós temos que esperar se a turma porque o Ciro estava sendo eleito como inimigo do Bolsonaro. E agora com essa do Haddad, nós vamos ter que esperar ver como a esquerda vai se manifestar, se ela vai fazer o voto útil a favor do Ciro ou vai fazer o voto a favor do Haddad. Aí vai ter uma divisão bem grande. Bancada, dona Carla. Muito bem, acertou. Oba! O que tinham muitos que tinham uma expectativa de que depois do atentado as eleições já estariam ganhas. Realmente, agora com essas duas pesquisas mostram que melhorou um pouco a situação do Bolsonaro, mas continua nos mesmos patamares. Então, a pergunta, ele já está batendo no teto? Continua. Quantos votos o Haddad vai herdar do Lula, né? E aí tem a corrida dos outros candidatos, né? Não sei se o Ciro Gomes, o Alckmin... Pulveriza muito porque tem muito candidato. Então é 3%, mais 3%, mais 7%. Acho, Carla, que aqui é o seguinte, tudo bem, não cresceu aquilo que as pessoas achavam que ia crescer. Mas vai crescer. Mas está crescendo, paulatinamente. E essa semana vai crescer. E quando mais. começar a figura dele com a bolsinha, todo detonado e doente, aquilo vai causar uma comoção, vai subir mais e o Haddad vai subir mais. Então, o Haddad subindo é bom para o Bolsonaro. O número de rejeição, segundo o Datafolha, Bolsonaro 43% de rejeição. É bom informar que na rejeição as pessoas podem apontar mais de um candidato. Bolsonaro 43%, Marina 29%, Alckmin 24%, Haddad 22%, Ciro 20%, Cabo Daciolo 19%, Vera 19%, Emael 18%, Boulos 17%, Meirelles 17%, João Goulart Filho 15%, Amoedo 15%, Álvaro Dias 14%. Já no Ibope, o Bolsonaro 41%, é para menos, né? Marina 24%, também menos. Haddad 23%, um pouco mais. Alckmin 19%, Ciro 17%, Meirelles 11%, Cabo Daciolo 11%, Emael 11%, Boulos 11%, Vera 11%, Amoedo 10%, e assim por diante. Ao contrário do que o Rússio falou, eu acho que pode não dar segundo turno, porque é uma questão do Bolsonaro crescer, independente dos brancos e nulos. O que dizem é uma candidatura se ele dele que ganhar está no primeiro crescendo. turno é como ele pode ganhar, porque no segundo turno é muito difícil dele ganhar. Do Haddad ele ganharia, que seria, em tese, o candidato. A Marina está caindo muito. A Marina está caindo, está perdendo e o Ciro está subindo. Gustavo Vitorino. Eu vou comentar a pesquisa do Ibope, tá? Porque o Datafolha não leva a sério. Para mim, o Ibope que ainda tem um mínimo de credibilidade, porque também, ultimamente, está errando. De 4 erra 1. Então, a gente conhece. A gente sabe como é que é o Ibope. Mário Barcelos, há décadas, frequenta rádio, televisão, sabe como é que funciona o número do Ibope. Então, imaginem eleição. Então, assim, eu concordo com a tese do Ruschel e do Chicão. Eu acho que o adversário ideal para o Bolsonaro no segundo turno é o Fernando Haddad. Porque vai polarizar bem. Vai à direita ou à esquerda. Vai polarizar. O país está polarizado. Eu acho que ninguém ganha no primeiro turno. Mas eu acho muito difícil a subida do Ciro. Porque o que acontece? O Ciro tem muita resistência. O Ciro tem um núcleo muito bom no Nordeste e ele acaba tirando votos do PT no Nordeste. Só quem tira votos do PT no Nordeste é o Ciro. Mas no centro do país, e especialmente aqui no Sul, o Ciro tem muita rejeição. O Ciro, a partir do momento que se identificou com a esquerda e saiu falando algumas coisas aí, ele ficou carimbado. E isso vai acontecer o seguinte, vai provocar o seguinte fenômeno. O Ciro vai ter um teto, e eu acho que o teto do Ciro já foi. Também acho. A Marina vem caindo. Eu concordo com o Chicão, com o Russo, eu acho que quem vai crescer é o Fernando Haddad. Porque acaba com essa indefinição que estava sendo ruim, inclusive, para o próprio PT. Né? O PT não sabia o que fazer. Ficava em cima do muro, não sabia quem era o candidato, não sabia o que fazer. Tentando enganar o eleitor. Pois ficava uma coisa assim, eles não sabiam o que fazer. Bom, agora está definido, é Fernando Haddad e Manuela Dávila. Eu não sei se você concorda, na teoria do voto útil, quem ia votar no Alckmin
cai pro Bolsonaro com medo da subida do Haddad e o Bolsonaro pode levar no primeiro turno? Aí sim. Eu acho assim, eu acho muito difícil que isso aconteça no primeiro turno, Chicão. Acho mais provável que grande parte dos votos do Alckmin, que tenta se vender como centro, devam migrar para o Bolsonaro no segundo turno. Porque a verdade é a seguinte, as pessoas podem não saber muito bem o que querem, mas elas têm certeza do que não querem. Então fica aquela pergunta, e se o fulano ganhar? Bom, o fulano todo mundo já sabe o que vai fazer. E se o Beltrano ganhar? Todo mundo já sabe o que vai fazer. Mas o Beltrano é maluco, se ele ganhar... Bom, o país está precisando de um maluco, né? Eu só gostaria de falar a respeito. São dois aspectos importantes. O primeiro aspecto é que o Bolsonaro, muita gente que diz que não vai votar no Bolsonaro, fala que não vai votar por vergonha. Isso eu li na Bandeirantes. Era exatamente isso que eu ia comentar. É o voto escondido. Realmente... É o voto escondido. E segundo, o Lula é um jogo de xadrez. Como o Lula elegeu o Fernando Haddad como prefeito da cidade de São Paulo, ele tinha 4% dos votos e ganha a prefeitura de São Paulo, não se reelege, porque aí perde por João Dória, que era um candidato imbatível naquela oportunidade. O Haddad tem, inclusive, uma facilidade de expressão muito grande e tem um determinado carisma. Só que ele não tem aquela empatia que o próprio Lula tem e que o Ciro tem. E o Bolsonaro, pelo seu aspecto, por ser brigão e por manter a mesma coerência política desde o primeiro momento em que ele assume a sua candidatura à presidência. Nós vamos ter uma eleição muito renhida e uma divisão muito grande no país. Quem levar essa eleição... Não sei. Talvez a única discordância que eu tenha com a bancada é que eu acho que o eleitor do Bolsonaro não é escondido, não. Pelo contrário, é o menos escondido de todo, é o que mais tem. Não, peraí, deixa eu concluir até para eu ser entendido. No momento nós temos apenas uma torcida assumida no país, é a do Bolsonaro. Eu não vejo que alguém estaria escondido com medo do quê? Não sei, não vejo. Tem gente que não está assumindo. Aqueles chamados do centro, os moderados, os de centro, na hora, eles não querem, de repente não querem assumir o Bolsonaro, porque é muito à direita, muito radical, tem posições, mas eles pensam assim, entre o Bolsonaro e o que vier do outro lado... Mas esse é o que eu abri. O Bolsonaro, ele precisa de um candidato, porque o Bolsonaro é um candidato da direita, de radical direita. Ele precisa de um radical de esquerda para pegar o centro para ele. Senão ele vai perder. E ele perde nas simulações de segundo turno por mais de 10% contra o Haddad, contra a Marina. Não, contra o Haddad não. O Haddad é o único. Haddad, desculpe. Contra o Ciro, o Alckmin e a Marina, dá quase 10% a perda dele. Ele precisa desse voto do centro, Gustavo. Ele precisa desse voto do centro. Mas o Ciro não cresce, nem a Marina cresce. Não, nenhum dos dois. Eu acho que o adversário, eu acho que o único que derrotaria o Bolsonaro no segundo turno, poderia derrotar o Bolsonaro, seria o Alckmin. Eu também acho. Olha aqui, ó. Pelo perfil de centro-direita. Porque a esquerda, Ciro, Marina... Ele manteria o centro e pegaria a esquerda. Exatamente. Então, agora... Porque o que a esquerda vai pensar? Pô, entre Bolsonaro e o Alckmin fica com porque o Alckmin, apesar de negocia melhor com ele, negocia melhor. É uma esquerda encabulada. Atualidades@pampa.com.br sobre aqueles que realmente gostam do Bolsonaro e assumem que são Bolsonaro. Pronto, agora a Carla lê e acredita nessas pesquisas compradas. Acorda, Carla Ruschel, não adianta secar, é melhor já ir se acostumando, entendeu? Eu não dei um ai, eu apenas li Esse a Jair pesquisa. É do candidato? É suficiente. Exatamente. O Jair é do candidato? Jair se acostumando. É impressionante a capacidade de alguns brasileiros de desejar e querer o ladrão ou quadrilheiros no comando do país. Por favor. Não, Eugênio Carlos, eu acho que é a primeira vez que tu estás assistindo, pelo menos, o nosso programa, porque aqui eu acho que ninguém torce para isso. Ninguém torce para isso. Temos um recadinho aqui do Itamar Borges, que diz: boa noite. O Vitorino sabe até o resultado futuro da eleição. KKK. Todo mundo fez prognóstico aqui. Eu falo meu prognóstico, dá um bico em mim. Um bico é bom.
E eu acho que a questão E no dia que ele botou um tom sobre tom na sua gravata... Ele tá de petróleo hoje. Tom de azul. Peraí, a doutora Roberta me socorreu aqui. Como é que é, doutora Azul Roberta? petróleo? Tom surtom. Tom surtom. Tom surtom. Pô, doutor Vitorino, tudo é mais sofisticado. Tudo é mais sofisticado. Eu surtei? Como assim? Não surtou nada, ainda. Dependendo do que acontecer, ele surta. Mas uma das grandes operações do dia foi a prisão do papagaio, desse nosso bandido, parece de estimação favorito aqui, que já entrou, já saiu quantas vezes? O papagaio é a vergonha do judiciário gaúcho. O judiciário gaúcho é um judiciário vergonhoso. Na boa mesmo, nós temos vários advogados aqui. Papagaio já foi preso umas 20 vezes, sempre tem progressão, papapá, já pula fugiu, muro. já progrediu, já foi e preso. Agora anda com arma para demolir um jato até. Exatamente, e a polícia do Paraná está investigando, ele foi preso no Paraná, que ele tem ligação agora com o PCC e que ele está ligado a 2 assaltos a carro forte que foram realizados na madrugada, no mesmo momento, no mesmo instante, e que também destruíram um muro com explosivos de um presídio e que perto de 30 presidiários conseguiram escapar e todos eles ligados, ou a maior parte deles ligados ao PCC. Então, pegaram um papagaio com fuzil, com explosivo, ali estão imagens dele, ó. Aí daqui a pouco ele tem progressão de novo, vocês acham que vai fazer o quê? Pintar cerca? Mas sabe quem é que está errado nisso aí? Eu acho que a polícia está prendendo muito. Eu acho que a polícia deve ter perdido a paciência. Quer ver uma coisa? Calma, doutor Gustavo. A última coisa que o Fernandinho Beiramar quer hoje é ser solto. Ele prefere ficar Ele manda de dentro da cadeia. Tem candidato que manda dentro da cadeia. Tem segurança. Tem. Manda no futuro do país. Olha aqui, ó. Vou dar uma relação aqui, ó. O Tucão, Miro, o Joca, todos esses cresceram na parada lá no Rio. Morreu tocando tiro com a polícia. O Fernandinho Beiramar tá vivo porque tá preso. Pergunta pra ele se ele quer ser solto. Do Estado. Pergunta pra ele se ele quer ser solto lá no Rio de Janeiro. Tu sabe como é que o Bolsonaro, nesse caso, nós estamos falando de presidente da República, resolve isso aí? Tem um boato que ele vai resolver, sabe como? O Brasil abre um acordo de extradição com os Estados Unidos, que nem a Colômbia fez. Mas ele não traficou nos Estados Unidos. Não, mas ele comprou a cocaína fora do Brasil. E essa cocaína termina em Miami. Aí tá todo mundo numa prisão em Miami, para 200 anos. Ó. E aí não lá não sai tem mais. progressão. Lá apodrece na cadeia. E o pessoal do Bolsonaro fala isso, e os carinhos dos direitos humanos tremem tudo, os mimimi, entende? Os mimimi entregaram nós aos bandidos. Nós somos um país entregado aos bandidos. Eu queria passar pro assunto do Adélio Bispo, que hoje teve audiência de custódia, mas antes eu quero chamar a Roberta, porque a Roberta não falou até agora. É verdade, Roberta. Eu tenho um assunto um pouco chato para trazer para todos nós brasileiros. 52% dos brasileiros hoje, com idades entre 25 e 64 anos, estão sem diploma do ensino médio. Isso é muito agressivo para a nossa sociedade, onde o nível de desemprego é absurdo e onde a gente sabe que a escolaridade é um dos aspectos importantes para conseguir angariar emprego, prospectar espaços e condições de trabalho. Então, é uma pena eu trazer essa informação aos meus colegas de bancada, mas é uma realidade, né, Marlene? Eu acho o seguinte, que o nosso país, vamos achar o túnel. Não encontramos o túnel, a luz no final do túnel. O país vive a maior crise da sua história. E nós vamos ter nessa eleição uma divisão total, uma polarização para ambos os lados. E eu não sei, eu já comentei isso na Rádio Pampa hoje, como eu disse há 3 meses atrás, o que aconteceu com a estocada que levou o Bolsonaro, a facada. Eu disse, olha, eu temo pela vida do Bolsonaro, pelas coisas que ele está falando. Hoje, diversos ouvintes ligaram para a rádio dizendo que eu havia falado isso. Depois eu lembrei, porque a gente fala muita coisa. E a realidade é que o país vive esse momento muito difícil. Um momento em que todos nós temos medo de sair à rua, todo mundo tem medo de deixar os filhos sair. Agora, no momento que você vem com essa pesquisa que diz que as pessoas não têm sequer o ensino médio concluído, o país está na bancarrota, o país está destruído, porque onde não tem conhecimento, e a diferenciação das pessoas é o conhecimento dos países. Por que todo mundo quer ir para os Estados Unidos? Por que as pessoas querem morar em Portugal?
Por quê? Porque o ensino gratuito é de altíssima qualidade em Portugal. Eu quero por causa do bacalhau. Como? Eu quero por causa do bacalhau. Claro. Bacalhau à brasa, recomendo. Sempre pensando é muito bom. com a boca. O Vitorino, por isso que ele tá balofo. Não. Quem é que tá balofo, seu Marne? Ele tá até mais magro. Quem é que tá balofo, seu Marne? O senhor Vitorino. E o que é balofo, seu Marne? Roupa preta justamente para disfarçar. O que é balofo, seu Marne? Pode ser uma tática. Eu quero que o senhor saiba que tática eu estou... de guerra. Olha, roupa o Chicão preta tá arriscado, não tô quadriculado. Eu acho que essa questão dos Estados Unidos passa muito pela educação do povo. Dá para ver, hoje é 11 de setembro e desde 2001 são incansáveis os esforços para identificar as vítimas daquele atentado marcante que realmente dividiu a história do mundo. 40% das pessoas dos corpos ainda não foram identificados, mas eles seguem tendo um laboratório a 2 quilômetros de distância do Marco Zero, com toda uma estrutura para identificar os fragmentos dos ossos. Eles deterioram e transformam em pó, aplicam 2 produtos para testar o DNA. E mesmo com todas as dificuldades, eles seguem testando. Pensa, desde 2001 e com esse trabalho belíssimo. Quase 3.000 pessoas. Isso é valorização das famílias, é valorização da sociedade, é valorização da cultura, é amor à pátria. O mais bonito, só gostaria de encerrar o que ela disse, continuar, com a inauguração da estação do metrô que ficava junto às Torres Gêmeas. Né? Foi inaugurada esse final de semana, depois de 17 anos, a inauguração. Uma coisa totalmente emocionante. As pessoas, os novaiorquinos, que é aquela cidade fantástica, maravilhosa, estavam todos lá comemorando a reabertura depois de 17 anos desta estação. Aí é que está a diferença dos Estados Unidos. É a união, a unidade. Por isso que o país é uma união. Eu fico com dificuldade quando a gente começa a comparar os Estados Unidos com Não dá para comparar, não dá. Porque a grande dificuldade, Roberto, que tu nos traz é a evasão escolar do primeiro grau. Saiu uma pesquisa recentemente dizendo que as crianças vão à aula pelo lanche. Pelo lanche. Elas são levadas pelos pais à escola para fazer o lanche, para ter uma refeição. E é evidente que no momento que passa para o segundo grau, que isto termina junto o estímulo, entre aspas, evidente, para que esse menino comece. E aí começam as tentações de uma sociedade quebrada como a nossa, tomada pelo tráfico. Então, quanto mais baixo o nível, mais dificuldade de acesso a uma capacidade econômica, esses meninos são jogados. E aí o que a gente vê e o que a gente está enfrentando. Né? Com certeza o próximo presidente vai ter que tratar desse assunto com maior importância. Sem dúvida. Mas é claro que não dá para comparar o incomparável, o Brasil com os Estados Unidos, mas olhem o exemplo do Chile. Que fantástico que eles estão fazendo. É possível, sem sombra de dúvidas é possível, porque a gente tem muito recurso natural, tem terra, tem água. O nosso PIB aí da agricultura, 23%, é um exemplo a ser seguido. Então, assim, eu continuo acreditando que é possível. Eu fiz um apelo ontem nessa bancada, eu disse, se o capital estrangeiro voltar para cá, nós damos uma injeção nesse país e nós saímos a pleno, a mil. Nós só precisamos ter uma trégua, nós precisamos fazer as pazes com o mundo. A única coisa importante é que tu trouxeste, né, Luciane, a população do Chile, exatamente a população do Chile equivale hoje no Brasil o tamanho de pessoas que estão abaixo do nível de pobreza. Isso é muito triste. Nós já tivemos índices de 8,8 e hoje nós estamos a 30%. Mas, Roberta, sabe por causa disso? Ditadura militar. Porque o Chile teve um grande chileno que aplainou o país para a democracia, o general Augusto Pinochet. Pinochet eliminou a marginália, eliminou tudo que fazia de mal para as pessoas do bem. Aí criou uma nova sociedade. Sem essa limpeza, não tem nova sociedade. Vai continuar o mesmo rolo. É verdade. Olha aqui, se você ficou curioso com o assunto trazido pela Roberta, você vai até usul.com.br, é de graça, não precisa pagar nada. Mais da metade dos adultos brasileiros não concluiu o ensino médio. Essa é uma das nossas matérias de capa com destaque. Mas você também tem que fazer coisas boas, não ficar estressado nem nada parecido. Para isso, é preciso se programar com o Programe-se, da nossa querida Alice. Qual é a dica de hoje? Então, Porto Alegre
em Cena, que começou nessa terça-feira, está com uma intensa programação que vai até o dia 23 de setembro. E um dos espetáculos mais aguardados dessa edição do festival é o Grande Sertão Veredas, que é uma adaptação da obra de João Guimarães Rosa. Essa montagem também é uma das mais elogiadas da temporada brasileira. A peça recria o romance com um elenco que tem à frente Caio Blá, que é vencedor do Prêmio Shell, assim como a diretora da peça, Bia Lessa. E as apresentações vão ocorrer sábado às 8 da noite e domingo às 6 da tarde no Teatro do SESI, em Porto Alegre. E a programação completa desse festival pode ser acessada no site portoalegreemcena.com. Aqui no WhatsApp, atualidades@pampa.com.br, o Manuel Azevedo diz o seguinte: boa noite. Ruschel disse no dia da prisão do esfaqueador que o mesmo não ligava A com B. Era louco. Hoje, na audiência de custódia, ficou bem claro que de louco não tem nada. Bem articulado nas respostas, citando inclusive nomes de medicamentos para doenças mentais, deixando claro a linha que sua defesa tenta para livrá-lo. Todos sabem, se comprovado problemas mentais, a defesa fica facilitada. Defesa esta que já recebeu parte dos honorários e não divulgou o pagador, diz o Manuel Azevedo. Ele tem razão. Eu pensei que ele estava justificando a minha tese lá, foi relacionado aos remédios que ele veio tomando. A família já sinalizou que ele fez tratamentos psiquiátricos, ele se afastou, ele parou de tomar os remédios, ele se afastou Mas melhorou, então. Ele tirou os remédios e melhorou. Deve ter melhorado. Pergunta pro Bolsonaro se ele achou. Pergunta pro Bolsonaro se ele melhorou. O Bolsonaro é que pode saber se ele melhorou da cabeça, eu quero te dizer, Ruschel, que na verdade, quando realmente ele deu a facada no Bolsonaro e ele esteve na polícia e tal, e a gente assistiu, a gente num primeiro momento pensou, é louco, porque realmente ele estava transtornado. Mas na audiência de custódia hoje, realmente ele estava articulado, que derruba a tese de que realmente louco ele não é. Tem certas psicopatias que os doentes são inteligentíssimos, absolutamente acima da média, da curva. Nem se trata de inteligência, se trata de que por algum momento ele consegue articular bem e falar palavras difíceis do vocabulário comum, mas se tu deixares ele transcorrer sozinho, aos poucos vai ver que não há muito nexo. Eu não escutei. Não... Ele disse que se sente absolutamente, literalmente ameaçado pelo candidato Jair Bolsonaro, porque se ele ganha ou algo do tipo, ele pode cumprir as promessas e ele estaria na linha de frente do que o Bolsonaro diz. Eu assisti os áudios. O Chicão tem razão. Ele ia caçar bandido e vagabundo. É, exatamente isso. Não, esse rapaz que deu a facada... Agora, nobre Vitorino, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é interessante. Certo candidato à presidência da República de um país europeu, vamos supor, sofre um atentado. Um ex-presidente, uma Dilma, um Lula, não faria um comentário? Que é um absurdo isso. Não faria uma declaração em público? Sim. Não houve declaração em público. Não teve. O Lula disse que é contra a violência. E outra coisa, a dona Maria do Rosário, o que ela falou? Ela falou o quê? Que a barriga foi em conta da faca? Não disse isso. Ela não falou nada. Ela não declarou nada. Eu acho estranho isso. Isso que me revolta, porque se é um candidato da esquerda, vão dizer que a CIA está envolvida. O mundo tinha acabado. Está o FBI, está o Trump. Então, quer dizer, que país é esse? O mundo tinha acabado. Esses esquerdistas tinham que ir tudo para Venezuela. Eles gostam tanto de lá. Bom, mataram uma vereadora lá do Rio de Janeiro, o mundo se acabou. Até hoje. Imagina se mata. É verdade. Aliás, muitos compartilharam isso. Eu também quero justiça. Quem matou Marielle? Isso aí também viralizou entre as redes sociais. Dona Carla, esse lixo, porque ele não é um ser humano, esse lixo que atentou contra o Bolsonaro, dizer que foi um incidente. É verdade. Ele disse que foi um incidente. Ele disse que só queria ferir. A faca tinha 25 centímetros, ele empurrou 12 centímetros. E o policial que segurou a mão dele lá. Senão ele enfiava. E ele achou que ele seria morto ali, coisa que deveria ter acontecido, porque isso chama-se magnicídio. Agora, Mari, tu não acha que tem uma conspiração? Mas o Mari voltou surpreendente das férias. O Mari está querendo lei do talhão, olho por olho, Mari. Tinham que ter esfaqueado junto, Mari. O problema é o seguinte, as pessoas esquartejado junto, porrada.
Só respeitam porrada. E esse país está precisando disso aí. Mas, Mari, me diz uma coisa. Isso é companheiro. O Mari tomou, me dá metade do que o Mari tomou aí nessas férias aí, que eu volto igual. Não é uma conspiração isso? Mas não tá parecendo. Alguém tem vantagem. Quem é que tem vantagem se o Bolsonaro morre? Quem tem vantagem? Eu, tu, não. Então quem tem vantagem é o suspeito. A polícia você tá na vai cara. investigar. Agora, uma coisa eu garanto pra vocês. Nenhum louco tem 4 celulares. É verdade. Dois dos quais iPhone. E desempregado. É verdade. 2 dos quais iPhone e muito menos 4 advogados que chegam de jatinho em menos de 2 horas na delegacia. E que não podem, protegidos, que não podem dar não pode dar o nome das pessoas. Isso que eu não acho que é democracia. Se o advogado recebe o dinheiro, ele tem que dizer de Não, ele não é obrigado. Então, e você favorece a bandidagem. Aqui cheio de advogados aqui. A vergonha do Judiciário Nacional, olha aqui, ó, a Denise no atualidades@pampa.com.br. A vergonha do Judiciário Nacional é o Lula. Boa noite, amigos da bancada. O Chicão acabou de proclamar que o papagaio é a vergonha do Judiciário Gaúcho e o Lula é a vergonha do Judiciário Nacional, porque uma corte que admite analisar solicitações de soltura e condições de candidatura à presidência da República de um condenado por corrupção em segunda instância está, no mínimo, querendo submeter-se ao escárnio generalizado. Ainda bem que não acataram o tal documento oriundo da ONU, sendo que este um manifesto favorável ao aprisionado Luiz Inácio, pois isso seria um ataque à soberania nacional. Saudações, Denise de Bagé. Mas o pessoal do Lula e o Haddad e alguns deputados, enfim, já deram declaração que vão fazer força para o Haddad se eleger, porque daí podem também ajudar o Lula a sair da cadeia. Como é que vai funcionar isso? Agora o papagaio é o cara. Errei. Mas o Rojão. Não vai falar. Eu tava aqui. Não vai. Tu não acha, Ruxo, que o papagaio é o cara? Papagaio e esses juízes, nada a ver, ele vai lá e dá um desdobre, o juiz cai no desdobre. Eu vivo da advocacia, e sempre que a advocacia é abordada, eu peço a palavra, dona Carla. Agora acertou. Deixa eu só dizer assim, ó. Primeiro, recurso, se é da lei, ele tem que ser usado. Nós estamos hoje ocorrendo um julgamento no STF de 21 pessoas na mesma condição do Lula, só que com vantagem. Essas 21 pessoas foram soltas. São 21 presos em segunda instância, ou seja, a exemplo do Lula, foi preso em segunda instância e está preso. 21 pessoas foram presas, foram condenadas em segunda instância, foram presas e foram soltas pelo ministro Lewandowski. Quem que é o ministro Lewandowski? Ele é um que votou contra esta disposição de prisão em segunda instância, então se cai para ele, ele dá liminar e solta. Então, agora foi para a turma em toda, então, decidir isso e votar. Então, usar de recurso que existe na lei, todos usam. Para nós, ou para quem não é familiarizado com o mundo jurídico, porque o Lula está usando, se surpreende que é o Lula. Mas tem, por exemplo, simultaneamente, mais 21 pessoas usando, como qualquer um usaria, o senhor contrataria um advogado e usaria também. Então, só porque a questão é jurídica, né? Porque parece que usar de recurso jurídico é crime. Não, o crime é quem comete o crime e responde por ele. E falando nisso, 2 se livraram hoje. Um foi Cátia Abreu e o outro foi Aécio Neves, isso? Aécio Neves. Mas o Bolsonaro também. E o Bolsonaro também, exatamente. Foram 3. Mas eu gosto sempre de frisar que os processos da Justiça Federal em primeira instância da Lava Jato andaram de forma muito célere e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde o desembargador João Pedro Gebran Neto é o juiz prevento, desembargador prevento, também correram todos os processos de forma muito célere. Sem dúvida. Então, e no Tribunal Superior é que as coisas são um pouco mais humorosas. Não se livrou. Vamos explicar então, porque isso aí inundaram minhas redes sociais hoje, quando veio a Danessa. Então, deixa eu dar uma... Inundaram, muito bom. Inundaram exatamente. O AS ligou os grupos, então começa aquele bate-boca e eu fico só olhando ali e aí fui atrás. Na verdade, não é o inquérito do Aécio dos 2 milhões de propina que ele pediu para o Joesley. Não é este. Ontem teve uma movimentação de ele pedindo um prazo dobrado, porque neste foi recebida a denúncia e ele agora é réu. Ele virou réu neste processo, não é mais inquérito, já virou ação penal. Então, ele está com prazo. Este é um. Este aqui é um antigo de 2005, que ele teria mexidos com números do Banco Rural para na CPMI,
que existia no Congresso naquela época, para que os números não chegassem verdadeiros e eles fossem descobertos, quem sabe, ele teria mexido nos números. Este inquérito é que a Raquel Dodge pediu o arquivamento porque a Polícia Federal não conseguiu trazer provas que sustentassem a denúncia do Delcídio, que foi o delator, fez as denúncias, mas não se conseguiu provas. E nós também já trouxemos aqui na bancada. Só a palavra do delator não condena ninguém. Falando no STF, na Raquel Dodge também, que denunciou o candidato Jair Bolsonaro, hoje, por 3-2, o STF entendeu, a primeira turma do STF entendeu que não aceitaria a denúncia de Raquel Dodge contra Jair Bolsonaro por crime de racismo. Então, votaram a favor do arquivamento Marco Aurélio Mello, Luiz Fux e Alexandre de Moraes, e votaram a favor da continuidade Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber. Só para tecnicamente o nosso telespectador entender, é isso, o procurador faz a denúncia e vai se receber ou não. Então, nem virou processo judicial, ele parou no inquérito. Parou no inquérito, exatamente. Temos recadinhos aqui dos nossos telespectadores. Boa noite, Alice. Eu adoro este programa, assisto desde 2016. Amo o Gustavo e o Ruschel, meus ídolos. É o recado da Elfa de Guaíba, que tem 79 anos. Observando bem a ordem, Gustavo e Ruschel. Foi a ordem de chegada, Gustavo. É a ordem de chegada, Gustavo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua gentileza. Dona Elfa, Dona Elfa, a senhora tem um mau gosto, a senhora tem desculpa. Eu tenho um recadinho aqui pro Marne. Agora sim, essa tem bom gosto. Essa tem bom gosto. Parabéns ao queridíssimo Marne. Que Deus lhe conceda muita saúde para desfrutarmos por muitos anos de seu conhecimento. É o recado da Cláudia de Porto Alegre. Eu também quero mandar um beijão aqui para o Diego Teles, para a Perla, que estão se manifestando através do e-mail. Oi, Roberta. Já que estamos nos beijos e abraços, eu gostaria de mandar um abraço muito afetuoso ao Eduardo Hernandes, do LIDE, Rio Grande do Sul, que hoje nos recebeu lá no Country Club com mais um Café com o Piratini, aonde o LIDE está promovendo uma série de debates com os principais candidatos ao governo do estado. E é um momento muito importante de fomentar perguntas, aonde nós descobrimos como, afinal de contas, eles vão colocar em prática as pretensões que cada candidato. Foi ótimo e o LIDE sempre à frente de assuntos importantes e ações bem legais. Fica meu abraço. Muito bem. Chicão Tofani, desculpa, Luciane, eu só queria perguntar para o Chicão se continuou repercutindo o Grenal no dia de hoje. Continua pelo seguinte: o Internacional alega que a atitude do Renato foi uma atitude de provocação, uma atitude de desestabilização da paz, entre aspas, das torcidas, e a direção do Grêmio não, que ele foi no vestiário para cumprimentar o Grêmio, o Internacional, pela vitória. Agora, tu não pode cumprimentar o Internacional, senão tu está ironizando. Então, isso é uma coisa que vai terminar nos tribunais da CBF e alguém vai ser punido. E eu acho que vai ser o Internacional. Por quê? Porque o mando de campo é do Internacional. Muito bem, agora, Luciane. Na verdade, eu só queria trazer um comentário, uma avaliação, que a gente tem uma questão bem sui generis nessa eleição, que é a figura do vice. Hoje a gente tem o Haddad, que era o vice do Lula, assumindo aí a frente da campanha à presidência. A gente tem o Mourão, né, o general Mourão, fazendo às vezes também na campanha, ou tentando fazer às vezes na campanha de presidente. E desde o início da República, nós tivemos 8 presidentes que foram substituídos por seus vices, seja por morte, seja por impeachment. Então, o que muitos dizem é que a gente tem vices hoje concorrendo que podem ser até melhores do que os próprios candidatos à presidência. Então, falando em vice, dona Carla. O Mourão vai entrar com um pedido para participar dos debates no lugar do Jair Bolsonaro. Muito justo, dona Carla. Muito justo. Muito justo. Falando em vice, só para pararmos de falar de vice, então, foi arquivado também, hoje estamos cheios de arquivamento, a Cátia Abreu, que é vice do Ciro Gomes. Também tinha um inquérito sobre ela, de uma investigação sobre que teria recebido 500 mil da Odebrecht. As provas também
também apresentadas não estimularam a continuidade do inquérito e também foi arquivado e não virou ação judicial. Agora, todo mundo está no Lava Jato, menos o candidato e o seu vice que foi tentado ser assassinado. Todo mundo está no Lava Jato. Inclusive, Beto Richa também hoje foi preso, que concorre ao Senado. E já foi governador do Paraná, Gustavo Vitorino. Também envolvimento, tomou. Ele e a mulher dele foi cana. Ele e a mulher e um assessor. Foram presos, mais uma etapa da Operação Lava Jato, em que foram decretadas mais de 30 prisões pelo Brasil, a grande maioria lá no Paraná, porque envolvia uma obra de uma rodovia, esquema de sempre, esquema Odebrecht de sempre, né? A rodovia, ganha licitação, edital, cartas marcadas, coisa e tal, propina 1 milhão para cá, 2 milhões para cá, 3 milhões para lá, 10 milhões para cá. Mesmo esquema de sempre. Olha, a gente vai ver isso por muito e muito tempo. Porque, olha aqui, o que não falta no Brasil é dinheiro na mão do poder público. Esse ano, só em impostos, o governo federal deve passar dos 2 trilhões de reais. 2 trilhões de reais. Isso é suficiente para dar educação decente, para dar hospital, para dar programas sociais decentes? O problema é a roubalheira. O Brasil se tornou um antro. A política brasileira foi tomada por quadrilhas. E, infelizmente, essa realidade não tem como mudar. Só pelo voto, sim, mas votando muito e assim por diante. E aqui no nosso programa também não faltam programações. Agora é a hora do programa, se qualifique. Isso. A cantora Alcione vai se apresentar na capital essa semana em 2 shows, sexta e sábado, às 9 da noite. Ela traz a turnê Eu Sou a Marrom, em comemoração aos 45 anos de carreira e 70 anos de idade. E a apresentação vai relembrar os principais sucessos da trajetória de Alcione. Os shows vão ocorrer no auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. E além da turnê, esse projeto Eu Sou a Marrom também prevê para esse ano ainda uma biografia da artista, um musical e um DVD gravado ao vivo. A Marrom é demais. Tu chegou a conhecer a Marrom, Marli Barcelos? Mas é minha amiga. Uma amiga do Vitorino também. É uma pessoa queridíssima, adora cozinhar e tal. Ela usa aquelas unhas postiças enormes e tal. Mas eu gostaria de contar uma historinha para você. Ele conhece. Ela tem uma personalidade muito forte, nativa de Escorpião. Quando eu falo na Rádio Pampa, e tenho reiteradamente comentado aqui, que essa história de ir embora para Portugal não é bem assim. Vou chegar em Portugal e vou começar a trabalhar. Primeiro, se você tiver 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, você compra um bom apartamento, 3 ou 4 assoalhadas, os quartos e tal, aquela coisa, vai morar bem e não tem problema de dinheiro. Agora, se você vai disputar mercado, o que aconteceu com a brasileira? Bom, primeiro, o português tem uma imagem muito negativa de grande parte das mulheres brasileiras, achando que elas são prostitutas. Isso é uma realidade que eu vi e que recomendei para algumas amigas minhas que foram passear em Portugal. Eu disse, olha, eu sou advogado, então leva a sua carteirinha da OAB. E com uma amiga minha aconteceu exatamente isso. Então, houve uma moça, que foi agora recentemente para Lisboa, e colocou nas redes sociais, né? Eu sou brasileiro, estou aqui e gostaria de fazer alguns bicos. Ponto. O que aconteceu? O que aconteceu? Acharam que ela estava se promovendo para fazer programas sexuais, né? Quero fazer porque lá em Portugal, fazer bico, vocês imaginam. A moda eu vou fazer um job. Agora é o trabalho. Não é bico, mexer. É por job. Então, eu quero dizer para vocês que Portugal é um país maravilhoso, mas é um país muito pequeno. É um país em que as oportunidades de trabalho são raras, são escassas, e os portugueses estão atrás dessas mesmas oportunidades de trabalho. Outra coisa, todo português, e eu só conheço bem os portugueses, eles adoram ser chefes. E não é bom sempre ter um chefe com pensamento português, hein? Cuidado. Marli, essa coisa, tem um erro que se faz de avaliação. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso e é um equívoco sociológico que se comete. Na época da Revolução dos Cravos e dos problemas políticos em Portugal, o Brasil recebeu os portugueses. Agora que o Brasil está com dificuldade, nós somos alvo de preconceito lá. Não é, gente? Cabe 10 Portugal dentro do Brasil. 96 e não cabe um Paraná dentro de Portugal. Mas são 92 mil quilômetros quadrados. É outro tamanho, é outra sociedade. Não dá. Não dá. O Brasil não pode buscar refúgio dentro de Portugal. Portugal pode buscar refúgio dentro do Brasil, mas o Brasil dentro de Portugal não dá. Até porque eu vou dizer o seguinte para vocês. Descendente direto e em primeira linha de sucessão tem mais português no Brasil que em Portugal, sabia?
Temos aqui um recadinho do nosso telespectador, Rafael Martins, de Porto Alegre. Na verdade, ele mandou muitos recados. Ele disse, se tem um show que vale a pena ir, é esse da Alcione. Tá louco, diva. E ele mandou também, pessoal mais lindo, inteligente e charmoso da TV mundial. Olha que só. divertido este programa. Nem o Netflix bate vocês no horário. Essa moça Roberta, que luz que emana essa menina. E a lenda e mito vivo está de volta. O Marne, que homem. Ai, que amor. Ontem eu encontrei uma senhora na rua, estava lá com meu amigo. Mico vivo? Cara, como assim? Eu sou Vitorino, deixa eu falar, por gentileza. Que eu entendi mal. O meu amigo Carlos Balanzelli, veio uma senhora falar comigo. Ela me segurou a mão e tal, e disse assim, você sabe que eu sofri de depressão, depois como comecei a assistir vocês, acabou a minha depressão. Que delícia. E me deu um beijo. Melhor remédio para depressão, atualidades. Eu quero mandar um beijo também para uma senhora, não lembro o nome, estava toda a família dela legal. Assistindo, mas eu vou perguntar para o Guilherme, para o meu marido, porque ele tem uma memória melhor que a minha. Mas eu sei o nome. Enfim, ela sabe quem é, ela assiste todos os dias o Atualidades Pampa e ela veio e me deu um abraço muito carinhoso, me disse coisas maravilhosas, cheguei a me emocionar nessa pizzaria que a gente foi durante o final de semana. Então, aí vai um beijo. Desculpa não lembrar do teu nome. Eu queria saber. Eu tô na fila do meu abraço, que meus abraços eles vão envelhecer. Vai passar na frente da Luciane. Evidente que não. Que é isso? Que grosseria da minha parte. Que é isso? Hoje eu estava com a Magda também, lá na Fiergues, e encontrei a senhora Rose, e foi de uma gentileza, mandou um abraço também para toda a bancada. Então eu tô passando o recado e dando também um abraço grande. Querido, um abraço. Agora deixa o Ruxo falar. Um abraço. Quem é ex-diretor desta casa, que é o senhor Daniel Flores, que é dono da cafeteria nacional ali da Encol e faz uma feijoada, prometi sábado que eu vou conhecer. Um abraço, Daniel. Vou lá conhecer, o sucesso está repercutindo. Jabá absurdo, né? Agora. Não, mas aí, se eu não posso mandar abraço para meus colegas de conselho do Grêmio Futebol Porto Alegrense, aí vamos dar mais um abraço do Vitorino para ele não ficar triste, nem chateado. Eu queria mandar um abraço para uma pessoa espetacular, maravilhosa, uma pessoa que é muito difícil definir, exatamente por ser uma pessoa muito acima da média, uma pessoa que eu amo de paixão, que é eu. Porque depois eu vou assistir a repetição à meia-noite, aí eu recebo um abraço, que ninguém manda abraço pra mim. Nem pra mim. Ai, mandam sim. O Marne fez falta, as pessoas perguntavam aqui, cadê o Marne? Cadê o mito? Mas o Marne é o Marne. Mas o Marne é o Marne. O Marne é o Marne. Agora é a vez da Roberta. O senhor tá demais hoje. Agora é a vez da Roberta. O Camarão voltou bem, né? Sabonetovski. Apesar da crise, a indústria e o mercado da beleza continua de vento em polpa. No Brasil, cresceu 20% os salões de beleza. Só os legalizados são hoje 590 mil. Estima-se 3 vezes mais com os não legalizados. Pensem. É verdade. Isso é bem interessante. E nas favelas, 53% vão ao salão de beleza. E não é só mais a mulher que vai no salão de beleza, o homem também vai ao salão de beleza. Ailton Ruxo, um abraço, Estética Amara lá, dei uma paradinha aqui, Um abraço para a mamãe também, para as Figueiras. Um abraço então pro meu barbeiro, o Ademir. O que é isso? Virou um horror. Então vou mandar um beijo pro Celso Figueiró, maravilhoso, meu cabeleireiro querido e amigo lá da Estética Formas e Fios. Olha, viu só? Quero mandar um abraço pro meu amigo Alexandre Lau, que mandou vir um óculos especial pro programa hoje para não pegar a luz lateral da Orla Bardot. Maravilhoso, eu adoro. E a Veja mostra Brad Pitt com óculos que eu já uso há 10 anos, cor amarela, cor vermelha. Não digo imitando, é uma questão de estar na frente da operação. Com certeza. Luciane. Falar então um pouco de saúde, exercício físico. Saiu uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que afirma que os brasileiros não andam se exercitando tanto quanto deveriam. Tão quanto deveriam. Um exemplo está aí do seu lado. Como assim? O Camarão, presta atenção. Eu exercito... Quem é o Camarão, Gustavo? O tacinho vermelho. Ele levanta muito aqui, ó, a taça. Não é verdade. O exercício físico faz falta, mas vocês vão ver pelos dados que a Luciana vai passar que existem limites para o corpo. As pessoas querem fazer o mesmo exercício que faziam com 30 anos com 60.
Não tem como. E isso, em vez de trazer benesse, traz prejuízo. Ele colou, doutor? Não, na verdade, não, ele não colou, mas ele não fica espiando o trabalho da colega ali, aí na não vai. verdade, 47% dos brasileiros não se exercitam tanto quanto deveriam, mas vamos ver o que eles estabelecem como uma meta. 150 minutos numa atividade moderada, e eu fiz uma média aí uns 20 minutinhos por dia, e 75 minutos por semana numa atividade intensa. Então, eu acho que é bem possível. 39%, tá, do Brasil, em termos de América Latina, que é o pior do mundo, em termos de sedentarismo, representa esse número. Então, assim... Eu tô impactado, doutora, porque eu preciso saber se sexo está incluído nesse exercício físico aí, porque esses números reduzidos aí... Aí de exercício... Limitaria... O que mais me chocou na pesquisa foi que as mulheres estão fazendo muito menos exercício do que os homens. E eu achei que... as mulheres estavam mais ativas. Mas é que as mulheres têm uma jornada extra. Hoje em dia, a mulher quer se posicionar bem no mercado de trabalho, ela tem uma exigência absurda, depois ela precisa estudar, cuidar de filho, quer dizer, é realmente louvável a mulher que consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. Que encaixar mais uma horinha de exercício por dia não é para qualquer um mesmo. Mas, com certeza, é muito importante. Mas a pergunta do Ruschel não foi respondida. Não foi respondida porque eu fiquei impactado com esses números. Eu fiquei impactado com esses números que limitam 75 minutos por semana. Então, se tu vai descontar quem ainda vai na academia, não vai sobrar nada. Não vai sobrar nada para quem é casado, quem está sob o manto do matrimônio. O sexo deve ser diário? O sexo deve ser diário? Dizem os especialistas que não é o caso, não sou especialista na área, minha área é advocacia, quem sabe o doutor Vitorino, é que faz bem. Tem uma perguntinhazinha na minha cabeça que não quer sair da cabeça. Essa uma vez por dia é com a titular ou com reserva? Bem, dona Carla, que pergunta capciosa. Não. Eu acho que aqueles que estão sobre o manto do matrimônio assim devem fazê-lo, né? Sempre com a sua consorte, dando se a patroa pela família. Não, e se ela não quiser? O sexo não é uma obrigação, não é um exercício. O sexo é uma relação prazerosa de amor e de carinho que se complementa, mas é um exercício sexual. Se tu falares com um cardiologista, ele vai dizer que é super importante que se faça, que se ainda se mantenha isso. Então, por isso, como ela deu um tempo muito reduzido ali por semana, eu descontei quem faz exercício mesmo. E quem faz sexo virtual? O sexo virtual parece que faz bem para a mente. Faz bem para a mente. Que barbaridade. Faz bem para a mente, Aqui, mudando completamente de assunto, para o Vitorino, que vai adorar esse e-mail. Diz ao Vitorino, se for a Lisboa comer bacalhau à Brás, vai no restaurante turista de Belém. É do meu irmão Bernardo e minha cunhada Sarine, são brasileiros. Fazem o melhor bacalhau que existe e terão o maior carinho em recebê-lo. Abraços a todos, Ângela de Porto Alegre. Tem desconto, Ângela? Tem jabá? Vai ser de graça, eu acho. Então, eu vou, Ângela, eu vou dizer que foi você que mandou, tá? Carla, temos recadinhos aqui, muitos comentando sobre o teu cabelo, sobre a cor. Estão gostando. E tem um recado do Edson. Carla está absolutamente deslumbrante. Obrigada, Edson. Eu faço meu cabelo lá no Mamãe, a escova eu vou variando, assim, a Débora, a Érica e também tem outras pessoas que escovam o meu cabelo, mas a cor e o corte eu sempre faço com a Débora. Brigadão. Agora eu fiquei até vermelhinho. Ruborizei. Vermelho sou eu. Os aniversariantes, nós estávamos com saudade. Pois é, o primeiro aniversariante de hoje é um inventor e óptico alemão, né? O Carl Zeiss, que é aquela famosa lente, né? Que é usada até hoje, né? O estudo que ele fez a respeito de lentes permanece e foi aperfeiçoado e existe uma grande empresa. Aliás, as lentes Zeiss são as melhores do mundo. Aliás, a tecnologia dos alemães é espetacular. Em tecnologia, os alemães são realmente campeões. O grande filósofo alemão, Theodor Adorno é judeu-alemão, que promoveu uma série de discussões sobre os outros grandes filósofos alemães. Ou seja, eu sempre explico aqui o que é a mimese e o que é o mimetismo, né? Ou seja, a adaptação de determinados termos de estruturas filosóficas que são repassadas com outros contornos. E o Adorno, Theodor Adorno,
que faleceu, aqui está o ano que ele faleceu, em 1969, nos legou. Pensamentos profundos e atualíssimos. Ferdinando Marcos, ditador filipino, esse o Chicão Tofani conhece bem. A mulher dele, a Imelda Marcos, ela bateu o recorde na época de ter 850 pares de sapatos. 2.000. 2.000? Tinha uma época que tinha 850 pares de sapatos. 2.000 sapatos, essa mulher. Bonita, eu né? conheci uma mulher aqui em Porto Alegre que ela tinha 120 pares de sapatos. Ela tinha um close só para pares de sapatos. Isso é uma fobia. Eu conheço várias mulheres que têm um close só de sapato. Não é 120 pares de sapato, é muito sapato. Não é surpreendente. Aí eu acho que tem alguém na bancada que deve ter algum close só de par de sapatos. Espera aí. Quero deixar claro que os closes que eu conheci ao longo da minha vida não foi da doutora Roberta. Eu preciso esclarecer, doutora Roberta. Depende da seu close eu não conheço. Seu close eu não conheço. 1.500. Quer dizer que ela tinha 50 mil de sapato. Outro aniversariante, Brian de Palma, diretor de cinema americano, Tarso de Castro, jornalista brasileiro, Leivinha, ex-futebolista brasileiro, o Ricardo Rocha, que está completando 56 anos. O que mais me impressionou no Ricardo Rocha foi quando ele teve aquele AVC trabalhando como treinador, não me lembro se era do Vasco, que clube, né? Ele teve um AVC. Não foi esse, Ricardo Gomes. Foi o companheiro de zaga dele. O Rocha está trabalhando como diretor executivo de São Paulo. Ricardo Gomes, mas eu achava que era isso. E temos hoje a morte de Salvador Allende. O homem que se mata quando o Pinochet, que era o seu ministro do Exército, conclama o Exército e acabam com o governo socialista de Salvador Allende, que se preocupava também com o ensino. Houve uma mudança muito grande no Chile com a assunção à presidência do ditador, o senhor Augusto Pinochet, que por alguns aspectos melhorou o Chile, mas o projeto do médico Salvador Allende, que era parente da grande Isabel Allende, a grande escritora, era transformar o Chile num paraíso cultural. O arcabouço intelectual, inclusive do chileno, é muito grande. Quando você conversa com alguém do Chile, um chileno, é impressionante o lado cultural que tem os chilenos. São esses aniversariantes. Dona Carla, diga. Quando a senhora precisar de mim, eu tô atento e tenho notícias. Ah, muito bem, mas agora não estou precisando. Você quer falar? Olha que tem uma maravilhosa. Isso parece uma reunião dançante, o cara ia lá tirar a guria, vamos dançar? Não. O sujeito Pega a vassoura. O sujeito ia tirar a moça. Pega a vassoura. O sujeito ia tirar a moça pra dançar, ela olhava pra ele e disse assim: mas você é muito feio. Claro, se eu fosse mal bonito, eu tirava outra. Ai, que barbaridade. Mas caiu atirando. Eu sou do tempo do sarau de prendas. E no sarau não podia se negar uma dança pra ninguém. Sem dúvida. Uma das coisas mais bonitas da tradição gaúcha é isso, doutora Luciane. Uma das mais bonitas da tradição é isso. É que o gaúcho dança. Efetivamente, ele está pela dança. As reuniões dançantes é que ele o tá pela objetivo dança mesmo. Era outro. Tá pela dança. Era objetivos escusos. Eu não lhe dei a palavra só para dar uma informação para o Vitorino que o agressor está no antagonista. O agressor de Bolsonaro portava cartão de crédito internacional. 4 celulares, sendo que 2 iPhones, cartão internacional, maravilha. notebook, puxa, articulado. Mas no nome dele. Como é que ele tirou o cartão? Acho que sim, né? Tá no antagonista. Depois a gente vai dar uma conferida se realmente é no nome dele. As informações do celular foram dadas pela polícia, né? A polícia hoje deu informações. A polícia ainda não identificou a origem. Né? O que a polícia não está falando é da quantidade de dinheiro que foi encontrada com ele. Porque nos depoimentos da família até agora é o seguinte: olha, ele não pedia dinheiro. Ele sumiu, não pedia dinheiro, estava desaparecido, coisa e tal. A polícia quer saber quem é que pagou 10 dias adiantado o hotel. 15 dias pagou adiantado o hotel. A polícia quer saber de onde saiu o dinheiro para ele viajar. Ele não trabalha há não sei quantos meses, não sei quanto tempo. O seguro-desemprego dele venceu também. Então, sabe, tá todo mundo assim, tá tudo muito estranho. E Gustavo, mas Gustavo ele tem cartão internacional,
ele tem conta em banco com um bom crédito. Caso contrário, não teria cartão internacional. Não poderia ter um cartão pré-pago. Olha aqui, ó, deixa eu só... A maioria das pessoas sem condições tem condições restritas, né? Eu também não acredito que alguém tenha iPhone para usar telefone pré-pago, né? Olha aqui, ó. Cartão pré-pago em iPhone. Agressor de Bolsonaro portava cartão de crédito internacional. A Polícia Federal, em Juiz de Fora, prendeu com Adélio Bispo de Oliveira, o agressor de Jair Bolsonaro, um cartão de crédito internacional do Banco Itaú, informa Caio Junqueira. Também foram apreendidos com Adélio vários extratos impressos do Itaú e da Caixa, todos em seu nome. No interrogatório, o agressor de Bolsonaro disse estar desempregado. Seu último emprego teria sido como garçom em Florianópolis. A Polícia Federal já pediu, eu não sei se já foi concedido pelo juiz, quebra do sigilo fiscal. Isso. Bancário, telefone. Tu vai voltar para 5, 6 anos para trás, aonde entrou dinheiro nessa conta, nós vamos saber. Esse filme vai ser desvendado. Esse não tem a mínima dúvida que vai ser desvendado. Agora, e tem uma informação aqui no Sul também, .com.br, a rejeição de mulheres ao presidenciável Jair Bolsonaro continua aumentando e alcança 49% das eleitoras, apontou o Datafolha. Junto com isso, eu quero ler o e-mail do Dilon Camilo, senão ele vai brigar comigo absurdamente. Ela não vai ler esse e-mail também, então eu vou ler. Boa noite. Recém-criado, o grupo de mulheres unidas contra o Bolsonaro no Facebook já reúne mais de 700 mil integrantes. Agora, dona Carla, eu queria falar sobre isso aqui, dona Carla. Eu acho uma hipocrisia, coisa de mulheres, me perdoa, de terceiro mundo. Porque nos 3 governos PT não fizeram nada pelas mulheres no Brasil. E o outro cara é presidente da República, o Bolsonaro, de certo, para fazer alguma coisa? Então, sabe o que me chama a atenção? Com todo respeito, nas eleições anteriores, nós não escutávamos falar tanto em rejeição. É curioso agora as pesquisas chamarem tanto atenção e baterem nessa tecla sem parar. O tempo inteiro, observem, eleitor. O tempo inteiro, rejeição. Primeiro, todas as pesquisas podem errar. Há interesses, muitas vezes, escusos e que a gente nem sonha. Verdade. Há um grande número de indecisos, votos em branco e nulo, que depois podem ser ditos como, na última hora foi decidido, então vejam como nós não erramos tanto. Mas chama muito atenção essa iniciativa de chamar o tempo inteiro a nossa atenção para essa questão. Quem é que se favorece com essa pretensa rejeição tão alta? Quer dizer, isso autoriza as pessoas baterem uma nas outras, porque afinal de contas há muita rejeição? E se a gente imaginar que nas outras eleições passadas, vamos olhar quanto de rejeição havia nos candidatos que se elegeram. Isso não foi levado tanto em consideração como nessa eleição, que tem uma circunstância toda muito atípica. Então chama muito atenção e eu acho interessante a gente olhar para esses dados sempre com essa anteninha. Doutora Roberta, eu tenho 4 jornalistas, eu já perguntei, tenho 4 jornalistas na bancada, né? É que me parece que o fato jornalístico é esse, doutora, porque a rejeição muda o resultado. Não muda, o Trump tinha a maior rejeição. Não, pera um pouquinho só, porque o Obama era um queridinho, virou mimimi. É verdade. Chicão, nós não estamos comentando o resultado, nós estamos comentando uma pesquisa. O elemento o jornalístico da pesquisa é que aponta um resultado e esta rejeição transforma o resultado do segundo turno. É isso que nós estamos comentando, por isso que é uma questão importante. Porque se não alterasse, digamos que a rejeição fosse 10% todo mundo e ele mantivesse, não acontecesse um fato novo. Tu não vai comentar. Isso me parece uma obviedade, mas pessoal. Nós estamos comentando uma pesquisa de um órgão que é porta-voz da esquerda. Porta-voz da esquerda. O grupo O é porta-voz da esquerda. Mas então, a primeira parte da pesquisa vale, então. É isso que eu quero. Porque a gente não pode valer a pesquisa só porque a gente gosta, pessoal. Ou a pesquisa não vale, não comentamos mais pesquisa aqui na bancada, porque vocês querem desautorizar o comentário na pesquisa em cima da pesquisa. Então, não comentamos mais. Não existe pesquisa e ele não ganha no primeiro turno. Porque ele está em primeiro no primeiro turno. E aí nós dizemos, ele está em primeiro na pesquisa. Aí a pesquisa vale. Não, mas o senhor... Vamos deixar bem claro. Quando a Carla me acionou, eu disse, vou comentar a pesquisa do Ibope, que tem alguma
credibilidade. Mas tá bem Datafolha perto. não tem nenhuma. Mas tá bem perto. Os três primeiros candidatos são 2 pontos. Mas aí entra a tese do Chicão. Então, da Roberta. Bater a rejeição. Aí o Dilon Camilo também, que o Dilon outro Camilo esquerda, falou em 700 mil membros, não. 435 mil membros. Quem conta Isso não resolve nada. Então, para rejeição é virar uma Venezuela. Isso sim não é comentário, isso é torcer, pessoal. Agora, uma coisa é o cara torcer, e eu respeito. Chicão, eu tenho o maior respeito, porque tu te declarou torcedor e tu te manifesta como torcedor. Eu me manifesto tecnicamente. Eu sustento qualquer opinião que eu emito aqui. Doutor, eu digo que é jornalístico uma decisão, uma pesquisa que aponta no primeiro turno um candidato e aprende no segundo o outro. Isso é um fato jornalístico. Agora, vamos discutir isso. É verdade, não é verdade? Não, impacta, não impacta? Agora, descaracterizar o troço... Respeito, doutor. Já dei a minha opinião. A esquerda, ela não vê como rejeição, quebrou um país aqui, não tem papel higiênico, um país não tem luz. O outro que falou um dia de uma mulher, que é isso? O Lula não foi em Pelotas, não disse que a cidade era de viado e o Marrone não ganhou no outro dia? Essa rejeição não existe. Marni, não, e talvez... Queres irritar um conservador de direita? Minta para ele. Quer irritar um esquerdista? Diga-lhe a verdade. Nietzsche. Nietzsche não sabe disso. Friedrich, meu ídolo. Na madrugada. O Nietzsche existia na época. Aliás, eu quero dar meus parabéns ao meu clube, Esporte Clube Internacional, que eu não me manifestei até o presente momento. O grande Esporte Clube Internacional. Que agrediu o Renato. Que agrediu o Renato disse que era time de segunda divisão. O Renato é um gozador. Foi nada brincadeira do Renato. Quem é que não conhece o Renato? Ela não figurasse um baita num cara. E esse técnico do Internacional também, porque ele disciplinou o time. O time mudou porque entrou disciplina. É o que falta nesse país, disciplina. Vamos ver se outros países do mundo não têm disciplina. No Uruguai, o que aconteceu no Uruguai? O chefe do exército uruguai fez um comentário político, preso por 30 dias. O general, comandante do exército uruguaio, foi arrestado, preso por 30 dias porque fez um comentário político. Tem que existir disciplina. País que não tem disciplina, casa que não tem disciplina, escola que não tem casamento disciplina. Não tem disciplina. Mas o casamento... Aí vira bandalha. Bom, o senhor já foi casado tantas vezes que o senhor sabe mais. É tudo na vida. Então agora a gente vai... Não, mas eu concordo. Com dica cultural. Antes, só faço minhas palavras do Marni. Obrigado. Marcelo Medeiros tem feito uma bela campanha, tirou o time, né, da segunda divisão e está colocando aí... A senhora é colorada também? Eu tenho uma simpatia especial pela senhora. Os telespectadores dos colorados ficaram felizes agora. Tá faltando colorado nessa bancada, não é possível. Agora tá bem ninguém dividido. toca. O Chicão ficava falando, xingando. O Inter, quando foi campeão do mundo, campeão da Libertadores, que o Chicão era colorado. Agora o Grêmio tá por cima, o Chicão Eu tive problemas com o Internacional e com um dirigente do Internacional, um presidente, numa bola dividida comigo, que dava em cima da minha ex-mulher. Porque ele tinha barriguinha e eu peitei ele. Lá na praia. Você torce pro time, então... Não, e ele fez... O senhor é um circunstancialista, exatamente, um oportunista. Exatamente, oportunista. Então, o Internacional fez 100 anos, não me convidou pro baile, pra uma festa, que eu era defensor de várias coisas do Internacional. Dona Carla, eu não vou aceitar que o Vitorino chame o Chicão de oportunista nessa bancada. Eu não vou aceitar. O Grêmio te recebeu de braços abertos. E a OS essa que é a verdade. tem camarote no Grêmio, sou amigo deles. O que eu quero com o Internacional? Palmeiras vai ser campeão. O senhor é um torcedor comprado. O senhor é um torcedor infiel, comprado. Não, eu fico quem gosta de mim. Oportunista. Eu sou o quê? Acabou com o Chicão. Que eu quero apanhar. Acabou com o Chicão. Acabou na visão dele. Qual é o teu lado, Vitorino? Qual é o teu lado? Qual é o teu lado? Meu projeto é Libertadores 2022. São José, pra frente. Mas tudo bem, cara. Eu posso ser tudo, mas eu não sou cima do muro. Não gosto de cima do muro. Eu digo quem eu voto, quem eu gosto, eu tenho atitude. Eu tenho precisão máxima. Isso aí tem que ser. Sabe? Não esses mimimi. Ai, não posso falar porque é politicamente correto, blá, blá, blá. Não quero politicamente correto. As pessoas gostam de Se a mulher não acha legal, eu vá embora. Tá, não me para de vendo. falar das mulheres, não me tu vendo. perde. Tem 200 na rua querendo ficar Vou comigo. dar um aviso, então. Manda umas pra Deixa eu mim. dar minha informação cultural.
que houve? Tá grávida? Tá grávida? Tá grávida? Olha, tava distraído aqui. Comemoraram. Não, informação cultural. A tua esperança foi por água abaixo, Guxo. Pensei que essa bancada finalmente ia gerar. Não, vocês querem matar o Lucas do coração que tá assistindo o programa essa hora. Vocês querem matar o Lucas. Imagina se o marido dela fez vasectomia. Ela tá perdida. O cara espalhou do lado de lá. Que notícia é essa? Vamos, a Casa de Cultura Mário Quintana. Isso, e ontem eu comentei sobre algumas oficinas de teatro, mas que eram mais voltadas para crianças. Mas a Casa de Cultura Mário Quintana conta também com uma oficina de iniciação teatral para pessoas a partir de 16 anos. São oferecidos exercícios lúdicos para estimular e expandir a criatividade, além de afastar a timidez e aumentar a capacidade de expressão em público. As aulas começam nesta quarta-feira e vão até novembro e são ministradas sempre às quartas e sextas-feiras, às 6 da tarde, na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Quem tiver interesse em mais informações, pode acessar o site ccmq.com.br. Muito bem, quando eu larguei o direito, resolvi que não seria mais advogado, a primeira coisa que eu fiz foi teatro, com Zé Adão Barbosa, no Teatro. Esse é o cara. O meu recado é que foi estendida a campanha da vacinação do sarampo e da polio até sábado, que nós teremos dia D, e a meta ainda está somente em 68%. Então, nós precisamos chegar aqui em Porto Alegre pelo menos a 95% de vacinação das crianças de até 5 anos de idade. Nós já tivemos 23 casos de sarampo confirmados, sendo que 16 em Porto Alegre. É o maior número desde 2000. Então, por favor, os pais... Vamos reforçar essa informação amanhã, até no primeiro horário, quando temos talvez um número maior de telespectadores. Vamos até sexta-feira reforçando essa informação, porque ela é muito importante. Relevante. Por que as pessoas não levaram ainda para vacinar? Tem que ficar prorrogando. Eles devem estar ensinando as crianças em casa, dona Carla. Eles ficam ensinando as crianças, agora eles vão educar as crianças em casa, não dá tempo de levar para vacinar. Eu quero falar com as telespectadoras. Eu publiquei uma foto com o lenço que eu usei da campanha do Imama, da Luíse, que desenvolveu, e da Bianca Santini, que fez, né, o lenço, enfim. E as pessoas estão me perguntando onde é que elas podem adquirir o lenço para contribuir com a campanha do Imama. Quero dizer para vocês que entre ou no @CarlaKrieger Comunica no Facebook, que ali eu coloquei todos os lugares, tem várias lojas, a gente chama de PDV, ponto de venda, e também pelo Instagram da própria dona da marca, que está marcado tanto no meu Facebook como no meu Instagram. Então lá, se o senhor ou a senhora quer comprar, até para dar de presente, para entrar nessa bela causa, estão ali todos os pontos de venda, ou pelo Instagram, porque elas estão vendendo para o Brasil inteiro. Dona Carla, eu tenho uma frase que eu gosto sempre de repetir, do Émile Coué, que era o sábio francês, que dizia: todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. E eu agrego a isto uma outra frase: o dia mais perdido é aquele dia que você não ri. Então é importante o riso faz bem. O riso pensa ao contrário, o dia perdido quando não pinta algum H-Menon para ele lá em Nova York. Menos um dia. Tô falando uma coisa tão bonita, tá namorando, tão educada. Mas é um namoro bem pavimentado. Que isso é bem sentimento. Não dá desgaste. O senhor Vitorino não me conta mais. Eu estou em paz. Não respeitam mais. Eu vou pedir que não me ajude. Eu estou desmoralizado aqui. Deixa o nosso colega eu Mário. Estou fazendo oração aqui pro senhor aqui para me ajudar. Eu quero dizer para vocês, riam, nem que seja de mim. Muito bem, então assistam a Atualidades Pampa, em especial no Rabicho, para rir bastante, não é? Agora eu preciso das suas notícias. Dona Carla, a senhora adquiriu a senhora adquiriu um prestígio comigo ao me dar a palavra, porque eu tô atento, só sabe que eu tô atento. Eu tenho uma notícia com essa roupa teremos aqui, perdeu. Não, já me cortaram a palavra? Não. Bem feito. Teremos 2 milhões de mesários trabalhando nessa eleição. E eu fui ver uma figura típica, dona Carla, um mesário. É preciso 4 mesários para cada sessão. E nós, praticamente 50% faz um trabalho voluntário.
recebe uma cota aí de R$35 para fazer a refeição ali. Aqueles que têm carteira assinada adquirem um direito de 2 dias por dia trabalhado, adquirem 2 dias de folga, e pelo dia de treinamento que os chefes precisam fazer, chefes e subchefes de sessões, eles ganham mais 2 dias. Essa é uma coisa. Precisa ter 18 anos, tem que ser maior, evidentemente. E um item que me foi muito importante, dona Carla, ele, num concurso público, ele pode ser matéria de desempate. Se tu empatar com o teu candidato e apresentar teu trabalho na Justiça Eleitoral, tu poderás, então, ter esse handicap. Legal. Então, é muito importante aqueles que tiverem, além de um ato de civilidade, né? Quem puder fazer, cooperar, é importante. Alguém já foi mesário aqui nessa... Eu fui mais de 20 anos. Eu nunca fui. Também não. Mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Ganhou eu presto serviço. Eu presto serviço à comunidade, eu tenho atendido a comunidade. Ele foi escoteiro também. Eu tenho atendido a... Que não foi o pedido. É porque só não me viu circulando no Moinho de Vento agora de bicicleta. Conseguiu resolver o problema da bicicleta? 2 meses demoraram para me trazer o pedal. E eu não nominei a empresa porque já está uns negócios, ainda não quis falar mal da empresa, então. Que ainda vai fechar mais uma empresa e não vou ficar com remorso. Mas estou pedalando muito, Selma. Estou em grande fase, Selma. Estou em grande fase. Falando em jornais de esquerda e de direita, eu quero lembrar a vocês que os grandes jornais americanos, o Washington Post e o New York Times, por exemplo, eles são democratas e atacam todos os dias o presidente Trump. Estou falando bobagem, o Chicão Trofari? Tá certo. É isso aí. Então, no Brasil, nós temos os de esquerda e temos os de direita. O jornal Folha de São Paulo, notoriamente ou nomeadamente, é o jornal que tende para a esquerda. Aqui, Sérgio Cabral pega 47 anos de prisão por propinas nas obras do PAC Favelas. É a 6ª condenação imposta pela Operação Lava Jato ao ex-governador do Rio, preso desde novembro de 2016, o MDBista. Esse aí não vai ter como sair da cadeia. Não tem recurso. Ele vai só acumulando, eu nunca vi. Não, ele já está com quase 200 anos somados, né? Nem que queiram. Não tem. Vai... Nem com um sexto de Vai cobrir 30 anos. Aliás, falando nisso, Eduardo Cunha, que coisinha esse Eduardo Cunha na cadeia, né? Você sabe qual é a maior dotação orçamentária de recursos do fundo eleitoral do PMDB do Rio de Janeiro? Não. Para a menina, filha do Eduardo Cunha, que ele está lançando a campanha para deputada federal. E não duvidem se essa menina não for eleita. O cara da cadeia vai... sabe quanto foi repassado para ela hoje? 2 milhões de reais do MDB do Rio de Janeiro foi repassado para ela, para a caixa da campanhazinha dela. Uma menina. Mas tu não acha que ele tem o cadastro de muita gente? Eu acho que esse poder que ele tem, porque contra ele não tem mais nada, ele está preso, e ele está processado. E não vai sair tão cedo. Não vai sair tão cedo. Mas ele tem uma ficha de uma turma, não imagina. Ele tem uma historinha bacana. Ele deve ter dito, olha, eu preciso de 2 milhões, mas tem certeza, você não quer liberar? Porque o MDB do Rio de Janeiro também tá só olhar a Moreira Franca, essa turminha. Denúncia para tudo que é lado, Lava Jato, mas que bacana, mas que a gente começou, eu entrei aqui, quero lembrar, algumas até me sucederam, né? Eu já fiz mais de 5 meses nós estávamos no auge da Lava Jato ali, de Lava Jato vai cair ou não vai cair. É tão bacana ver já o resultado da Lava Jato, ver quantos efetivamente estão presos. E continuam presos, quantos estão devolvendo dinheiro. Mas não é tudo que... Bem, mas ainda já é muito perto do Brasil, dentro do Brasil, da sensação de impunidade. E esse julgamento que eu trouxe hoje para vocês, ele é importante, senhores. 21 pessoas que estão soltas, embora condenadas em segunda instância, isso é gravíssimo, porque isso poderá desmoralizar exatamente essa condenação em segunda instância e aí esperar a decisão do Supremo, e aí nós sabemos quantos anos demora para a pessoa responder pelo crime que fez. Aqui no e-mail, o Regis Gonçalves disse que discorda da bancada. O Ciro Gomes é tão maluco como o Bolsonaro e acho que os dois vão para o segundo turno. E o Ciro vai ter mais experiência, tem mais experiência como gestor, e o Centrão, segundo ele, vai apoiar o Ciro e não o Bolsonaro. Agora, sabe qual é a sorte que eles deram com esse atentado? O Bolsonaro está fora de combate para os debates. Porque volta a gravar assim, fazer pergunta para o Bolsonaro, sobre economia, sobre política, é colocar ele contra a parede, que a gente vê que ele não domina. Para ele foi bom. Mas se for para o bate-boca, cara, ele é beligerante.
Ele parte com a Ele porrada. é um cara do confronto, beligerante, bate boca. Pô, ele lá no Jornal Nacional da Globo, lá, ele não colocou os dois no chinelo, não fez o que fez lá. Tudo que é debate, você parte pra dentro do Bolsonaro, é arrumar encrenca. Foram jogar nas regras dele, né? Foram jogar. Ele é um time que gosta de ser atacado. O Bolsonaro, tecnicamente, a forma de atacar o Bolsonaro é não atacar. Pergunta sobre economia, sobre educação, fala de dados estatísticos, reflorescimento, meio ambiente, educação. Puxa esses assuntos que a gente sabe e ele não tem domínio. E o Bolsonaro não é um cara enrolador, ele não é um político profissional enrolador. Porque a gente tem, você vê alguns desses candidatos falar aí, o cara te dá um nó e tu pensa que ele entende, não sabe. Nada. É como o Lula dizia, tá no meio de uma discussão, dá um número qualquer, ninguém vai checar. Ninguém vai checar. Quantos números ele deu e não eram verdadeiros? A maioria, né? A maioria. Não, porque nós temos 10 milhões, não sei o quê, 10 milhões de... Teve uma vez... Só votou nele. Teve uma vez, em 2002 eu fiz essa besteira, mas me arrependi em 3 meses. 3 meses eu descobri a lambança, aí já tinha ajudado a eleger a coisa. Olha aqui, ó, eu fiz uma vez na Rádio Pampa, tinha um ministro do Trabalho, todo enrolado aí também com o negócio da carta sindical, o Carlos Lupe, que todo mês anunciava, o governo criou não sei quantos mil empregos. Eu comecei a somar. Sabe o que eu descobri? Que um ano no Ministério ele empregou toda a América Latina no Brasil. Então, o número de empregos que ele gerava todo mês é um negócio assim inacreditável. Nós geramos 3 milhões de empregos. Nesse mês nós geramos 2 milhões e 800 mil empregos. Eu comecei a somar depois de um ano, digo, bicho, a América Latina está trabalhando no Brasil. Vitorino, eu já contei a história do início do Carlos Lupe. O Carlos Lupe tinha uma banca de jornal. Aí ele entregava o jornal pro Brizola. E é um apartamento do Brizola ali em Copacabana, um edifício muito antigo. Eu estive lá diversas vezes, com o Brizola. Olha, Marne, rapaz, chegou aqui humilde, me conversou, me trazia jornal e me tratava bem. É boa gente, olha aí, é boa gente. Eu tenho a impressão que hoje o Brizola deve estar coçando a cabeça. Quem eu criei, o monstro que eu criei e quem manda no PDT é o senhor Carlos Lupe, ou não é? Alice Fonseca, parabéns, felicidade, saúde. Siga com as suas ótimas recomendações de livros que nos enriquecem. Abraços. Isso é claro para o Marne Barcelos. Obrigado. Viu só? Muito obrigado. Tem muita gente que curte Marne Barcelos. Eu sei. Não sei se vocês chegaram a ver que o filme O Grande Circo Místico, do cineasta Cacá Diegues, ele vai ser o representante brasileiro para concorrer, né, como o melhor filme em língua estrangeira no Oscar 2019. Esse filme que foi exibido na abertura do Festival de Cinema de Gramado, que ele é baseado num poema, né, no poema do Jorge de Lima, que conta a história ali de 5 gerações de uma mesma família, de artistas do circo, do apogeu à decadência. E o Oscar 2019 vai ser só em fevereiro. Mas quem ficou curioso para saber mais sobre este filme, o trailer foi divulgado essa semana. Quem quiser pode pesquisar na internet ali para ver. Mas no cinema mesmo ele só chega, a previsão é dia 15 de novembro. Cacá Diegues, que está com 77 anos de idade, em pleno viço das suas condições de cinema, de enquadramento. O Vitorino conhece cinema também, ele sabe que o enquadramento é vital, como a música é vital, né? Eu estava assistindo esse filme Psicose. Falando em música e idade, hoje foi lançado o disco mundial de Paul McCartney, 76 anos. Um disco inédito aos 76 anos. Quem? Paul McCartney. O Paul, mas isso é maravilhoso. E aí perguntar para ele a aposentadoria. Ele disse, quem que vai se aposentar? Só para concluir, né? Não me esqueci. Esqueceu? Sobre o Cacá Diegues. O Cacá Diegues. Sério? Que assessoria qualificada, meu Deus do céu. O meu pensamento já elabora. O Cacá Diegues é uma dessas grandes figuras, é um homem que conhece o cinema. Eu estava falando do Psicose. Com Psicose, o Hitchcock, a música que era o mortal dele, como o Woody Allen também, aquelas músicas que o Woody Allen coloca, e principalmente o Spielberg.
O Spielberg, ele coloca músicas, o ET, por exemplo, é fantástico por causa da música. O Tubarão. O Tubarão também, a trilha incidental, né? a trilha incidental do Tubarão. Os grandes diretores colocam a trilha sonora. Psicose, a trilha incidental de Psicose também é maravilhosa. Mas a gente destaca aqui os filmes de super-heróis, né? Quem não ouve a trilha do Super-Homem ou de Star Wars, Jornada nas Estrelas, as trilhas com o tempo crescerem, se aperfeiçoar de tal forma. E sabe quem começou com isso, Mário? Enrico Morricone. Aqueles bang-bangs italianos, paguetes italianos. Ennio Morricone. Ennio Morricone. Temos tempo de 90 anos. Temos. Eu só queria aqui apresentar uma notícia para o telespectador que está acessando sul.com.br. A apresentadora Fátima Bernardes financia a campanha eleitoral de seu namorado. Isso é bonito. Túlio Isso é socialização do capital. É o nome do moço. É candidato a deputado federal pelo PDT e recebeu uma ajuda importante para tentar se eleger. A namorada dele, a apresentadora Fátima Bernardes, doou 5 mil para a campanha. Cincão? Dividido em um depósito de 1.000 em espécie e o restante em uma transferência eletrônica. Eu só queria fazer bonitona, né? Tá, melhorou muito. Quem? A Fátima Bernardes Não, nem com água quente. Dona Meu marido casou ontem, né? Meu marido, meu ex-marido casou ontem. O William Bonda casou Normalizou ontem. o casamento. Quem é dentista? Era dentista? Não, eu acho que é psicóloga, né? Acho que é da área da saúde. Como diria o Chicão, uma nota 5, Chicão. Uma nota 5. Um teste no Bali High que tu faz. Na horizontal e vê a mulher caminhando para beira da praia, blim, blim, blim. Se chama bumbum triste. É triste. Dona Carla, eu quero falar, tem um minuto, eu quero falar uma coisa séria, porque ontem eu trouxe a notícia da morte do Mr. Cato e trouxemos aquela estatística dele, que é uma estatística folclórica, mas ontem muitos canais repassaram programas com ele e, na verdade, não é aquela imagem, aquilo era uma imagem externa. Ele, além de ser muito culto, advogado, ele era uma pessoa adorada pelos filhos, ele tinha uma relação permanente, sim, uma mulher que está com ele há 20 anos, desde menina, que cuidou dele nesses 2 anos de câncer intenso, que ele teve, uma relação familiar, os filhos se dão muito, então não é nada daquilo que se pintou a ideia, né, pela estatística de 32 filhos, que fosse uma vida de aventureiro. Eram adotados. Inclusive com alguns adotados. Muito bem lembrado, muito justo. Mas agora também é justo que a gente vai embora, tá todo mundo com sono e você também precisa dormir, descansar, porque amanhã tem mais. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência, para todos uma boa noite. Beijão. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.